Amém. Boa noite, meus irmãos. Tão bom cantarmos a fidelidade do Senhor. Graças a essa fidelidade e ao seu infinito amor, é que hoje podemos ter esperança. Nós estamos, ao longo das quartas-feiras do mês de junho, meditando sobre o profeta Oséias. Na semana passada, nós pensamos nos primeiros 3 capítulos desse texto, onde nos apresenta, então, a história de vida dele, ou pelo menos um retrato ali, um momento de sua vida, que vai nos falar, então, sobre o seu casamento, os seus filhos, o adultério de sua esposa e a sua busca por se reconectar à sua esposa, por se reconciliar com ela. E ele utiliza da sua vida, da sua história, como uma mensagem, como uma metáfora daquilo que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Um povo que por diversas vezes abandonou o Senhor, se prostituiu com a idolatria aos ídolos, se tornou um povo perverso, e o povo que mesmo diante de todas essas mazelas, continuava sendo amado por Deus. O livro de Oséias nos fala então sobre esse amor insistente de Deus, sobre esse amor que em todos os momentos tenta nos conceder oportunidades de arrependimento, de mudança, de uma nova vida. E a partir do capítulo 4, nós encontramos então uma coletânea de mensagens registradas por Oséias. O capítulo 4, de uma forma especial, vai nos trazer as acusações do Senhor contra o reino do norte, contra a nação de Israel. E no capítulo 5 nós vamos ver o julgamento, a sentença que o Senhor decreta então sobre esse povo. Eu queria te convidar a ler comigo esses versos. A gente vai lendo de maneira pausada, mas a ideia é que a gente consiga ler boa parte do capítulo 4 e apenas um verso do capítulo 5. Mas para que não fique muito maçante, em vez de fazer a leitura toda de uma vez, a gente vai lendo e parando e pensando sobre esses fragmentos. E eu queria te chamar a atenção para essa primeira leitura, a partir do versículo 1, onde nós encontramos um retrato muito fiel, não apenas daquele momento na vida da nação de Israel, mas um retrato talvez dos nossos dias. Vamos ler juntos então Oséias capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem acusações contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu que acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do Senhor, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Vamos parar por aqui. Pai bondoso e querido, aplica a tua santa palavra ao nosso coração. Nos faz, ó Deus, entender como os dias são maus. Nos faz perceber, Senhor, o nosso cenário enquanto nação.
E que o Senhor nos dê a graça, Pai, de vivermos um tempo de quebrantamento, de arrependimento, de voltarmos, ó Pai, plenamente aos Teus caminhos. É assim que te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por essa leitura dá para perceber que o cenário em Israel não era um cenário muito distante dos nossos dias. O texto nos fala sobre a infidelidade, sobre o desamor e a falta de conhecimento de Deus. E dentro desse movimento, todas as mazelas vinham acompanhando o ritmo e a moral, a conduta daquele povo. O texto nos fala sobre mentiras, assassinatos, adultérios, e diz que isso ultrapassava todos os limites e que o derramamento de sangue era algo constante. E sinceramente falando, você não precisa ir muito longe para ver esse cenário. Basta você ligar uma televisão, basta você entrar numa rede social, ou talvez colocar a cabeça para o lado de fora da janela do carro, ou até mesmo da sua casa, para perceber que os dias são maus. E o alerta que nós encontramos nesse texto está todo pautado no conceito de que o povo não conhecia mais o seu Deus. Faltava conhecimento de Deus, e por conta da falta de conhecimento desse Deus, havia infidelidade e o amor não tinha mais lugar no coração daquele povo. Mas a principal acusação dentro desse cenário que acabamos de ler estava destinada aos sacerdotes, visto que eles também não tinham o conhecimento, tinham desprezado o conhecimento do Senhor, tinham rejeitado a lei de Deus. Na sequência desse texto, nós encontramos acusações também com relação aos líderes da nação, aos príncipes, aos reis. Mas o fato é que um povo sem entendimento, um povo sem conhecimento, se arruína, se destrói. E essas não são apenas palavras minhas, mas dentro desse texto que nós lemos, de Oséias capítulo 4, lá no finalzinho do 14, aparece essa expressão exatamente: um povo sem entendimento precipita-se à ruína. A principal causa de mazelas sociais na nação de Israel era o afastamento do povo de Deus. Era a falta de conhecimento do caráter de Deus. E a gente pode concluir de uma maneira muito simples que as demandas sociais que nós temos hoje também são frutos desse distanciamento, desse afastamento, dessa falta de conhecimento do próprio Deus. A palavra conhecer nesse texto aqui, ou conhecimento, ela tem uma ideia muito mais profunda do que um arcabouço teórico ou de um conjunto de lições. Na verdade, a palavra conhecer nesse texto poderia ser traduzida melhor pela palavra intimidade. A palavra conhecer era utilizada como um eufemismo para quando uma pessoa teria a sua primeira noite de núpcias. Não sei quantos lembram da expressão: José não conheceu Maria até que ela deu à luz a Jesus. Ele não teve intimidade com ela, não teve relações com ela. E o que o texto está nos falando não é apenas de um conhecimento teórico dos sacerdotes ou da nação, porque a história de Israel era conhecida por todos. O povo de Israel sabia que Deus tinha tirado eles do Egito, conhecia a história do pai da fé, Abraão. Eles sabiam quem era Deus, mas eles tinham abdicado do relacionamento com o Senhor, tinham abdicado da intimidade com o Senhor, da busca pelo Senhor. E então todo aquele conhecimento teórico deu lugar a uma maneira de viver desastrosa, uma maneira de viver que desagradava a Deus. E eu creio fielmente que o que falta nos nossos dias é essa intimidade com o Senhor. Porque a intimidade com o Senhor gera no nosso coração uma série de restrições.
Não tem como caminharmos ao lado de um Deus santo, vivendo na prática da imundície, do pecado, constantemente. Não tem como nos depararmos com um Deus que é todo-poderoso e continuarmos barganhando outros tipos de deuses ou de possibilidades para satisfazer as nossas demandas e desejos. Sabe, a partir do momento em que nós conhecemos os atributos de Deus, que nós conhecemos o caráter desse Deus, a nossa vida muda. O nosso caráter muda, a nossa postura muda, a forma de falar, de interagir. E o que faltava ao povo de Israel era simplesmente andar com Deus, caminhar com o Senhor. Eu sempre achei engraçado aquelas pessoas que passam pouco tempo em outro lugar e já voltam falando com aquele sotaque. Sabe aquelas pessoas que passam um final de semana no Rio e voltam chiando? Ou uma pessoa que vai passar umas férias na Disney e volta dizendo sorry, desculpa, é que eu passei um mês falando inglês e estou meio perturbado aqui. Eu sempre achei isso muito engraçado, mas o fato é que, à medida que nós nos relacionamos, que nós vamos andando com as pessoas, nós vamos pegando os seus trejeitos, a gente vai pegando a forma de falar, e a gente vai se moldando àquela nova cultura. E o que está faltando nos nossos dias é que eu e você possamos impregnar a nossa volta com a cultura do reino. E para que a gente possa fazer isso, para que essa cultura do reino seja contagiante, as pessoas comecem a ter uma nova forma de falar e de agir, a gente precisa andar mais junto desse Deus. Precisamos andar mais junto desse Deus todo-poderoso. Só que eu seria negligente se eu falasse que a culpa de todo esse movimento aqui era apenas da nação de Israel. O Senhor coloca um peso maior sobre os sacerdotes. Ele coloca um peso maior sobre aqueles que foram vocacionados para instruir o povo. E o texto nos fala de maneira muito clara que quem está fazendo essa acusação não é as pessoas de Israel, não é o próprio profeta Oséias, mas é o Senhor quem está nesse momento acusando os sacerdotes. É isso que diz o texto no verso 4. No verso 5 vai dizer que tanto os profetas como os sacerdotes estavam tropeçando de dia e de noite. Eles estavam desviados do caminho do Senhor. E o verso 6, que é o texto áureo desse capítulo, vai nos falar sobre esse desprezo com relação ao conhecimento do Senhor. Essa rejeição que eles estavam tendo a Deus e a sua lei. E o texto vai nos dizer então quais seriam os pecados cometidos por esses sacerdotes. O texto fala no verso 7 que quanto mais sacerdotes surgiam, mais eram os pecados contra eles. O texto vai nos dizendo que eles começaram a ter uma postura vergonhosa e que eles se alimentavam do pecado do povo. Quando a gente entende qual era o papel do sacerdote, que tinha a ver com fazer essa mediação entre o povo e Deus, e a principal tarefa eram sacrifícios, e os sacrifícios só eram feitos por conta do pecado do povo, o que o texto está dizendo de uma forma muito clara, é que havia de alguma maneira um contentamento entre os sacerdotes, de que o povo fosse pecaminoso, porque sendo pecaminoso, teriam mais sacrifícios e mais ofertas, e eles teriam mais sustento. Eles se alimentavam então da desgraça alheia. E quando a gente para olhar nos nossos dias, isso não é tão distante. Quantas pessoas lucram com a desgraça alheia? Quantas pessoas obtêm vantagens pelo fato dos outros estarem andando no caminho errado? Esses dias eu me deparei com uma cena deplorável de alguns pastores africanos fazendo atos terríveis na igreja em nome de Deus. Desde darem banhos nas mulheres,
da igreja. As mulheres chegavam à frente, os pastores banhavam essas mulheres. Até mesmo fazer outros tipos de orações para que pudessem se tornar mais férteis. E quando você para olhar, é um negócio tão bizarro, tão absurdo, que você diz, como é que alguém se sujeita a passar por um procedimento como esse? Há pouco tempo atrás, houve um casal que tinha um problema de fertilidade, e a igreja se reuniu e o casal teve relações no altar, com a igreja impondo as mãos e orando para que pudesse então acontecer o milagre. Meus irmãos, quando a gente lê as coisas do tempo bíblico, parecem às vezes ser coisas tão absurdas, tão distantes da realidade, mas sinceramente os nossos dias estão tão maus, e a gente tem visto cada absurdo. E parece que quanto menos conhecimento o povo tem, mais enriquecimento ilícitos esses pastores, bispos, apóstolos, arcanjos, semideuses ganham. E ou a gente começa de fato a fazer como o profeta Oséias e denunciar o afastamento desse povo do Senhor, da sua santa lei, da santa doutrina, ou a gente vai ver cada vez mais a maldade crescendo nos nossos dias. O texto vai nos dizer que esses homens, que começaram então, em vez de dar glória a Deus, a agir de maneira vergonhosa, começaram a se prostituir. O verso 10 vai nos dizer assim: eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregar à prostituição, ao vinho velho, ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. O texto está dizendo que esses sacerdotes se entregaram, eles vão se entregar no futuro à prostituição, e mesmo assim não vão ter a sua prole aumentada, mas desde esse momento, quando você vai vendo a sequência do texto, eles mesmos estavam vivendo em prostituição. Eles estavam se envolvendo com prostitutas cultuais, que isso tinha a ver com as religiões ali, de volta deles, como a adoração a Baal, a Astarote e alguns outros deuses. E dentro desse movimento de promiscuidade, eles se entregaram à prática abusiva do consumo de álcool e tantas outras coisas que prejudicavam o discernimento não apenas deles, mas do povo de Deus. O que esse texto nos fala é que esses sacerdotes estavam então legitimando práticas imorais. Que esses sacerdotes estavam autorizando práticas abomináveis pelo Senhor. E nos nossos dias, eu vou falar isso várias vezes, e nos nossos dias, não vemos coisas tão diferentes. Não é à toa o surgimento das igrejas inclusivas, não apenas fora do Brasil, mas principalmente no nosso país, que tem crescido de uma maneira absurda. Obrigado pela palavra, pastor. E a validação das práticas que são condenadas biblicamente, como se isso não tivesse nenhuma relação com os nossos dias, demonstram que tais líderes de fato estão distantes do Senhor e que já rejeitaram a sua palavra. Sabe, toda a nossa fé está pautada nesse livro. Nós não temos nenhum outro apoio que não seja esse livro. O próprio apóstolo Paulo disse que se viesse um anjo do céu com outro evangelho, que fosse diferente desse que está sendo pregado, que essa pessoa fosse anátema, amaldiçoada. E eu não sei por que razão há um movimento por novidades nos nossos dias, tão grande, por revelações. E as pessoas ficam indo no culto A, no culto B, na casa da Joaninha, buscando uma revelação do Senhor. E as revelações
muitas vezes não tem nada a ver com esse livro sagrado. E as pessoas não têm um mínimo critério de parar e dizer, mas isso está na Bíblia? Se nós estamos sendo destruídos hoje, se nós estamos sendo arruinados hoje, é porque desde o alto escalão de nossa nação, quer inclua governos, quer inclua pastores, nós temos visto corrupção. E ou a gente começa uma reforma moral, ou a gente não vai ver um novo tempo. Eu gosto de acompanhar a política. Não gosto muito de falar sobre, mas gosto muito de acompanhar a política. E quando o governo atual surgiu propondo muitas reformas. Muitas reformas. Algumas legítimas. E quando eu me deparo com esse texto, eu percebo que a principal reforma que a gente precisa para começar a prosperar como nação não é uma reforma tributária, trabalhista, não é mudar a Constituição. A gente precisa viver um tempo de uma reforma moral. Precisamos restabelecer a ética da nossa nação. Precisamos voltar a agir com compostura e dizer que o certo é certo e que o errado é errado. A gente precisa voltar a falar as coisas essenciais, as coisas básicas, na verdade. Porque parece que a gente se perdeu ao longo da caminhada e os princípios foram abandonados, completamente abandonados. Diante da acusação que o Senhor proferiu contra Israel no capítulo 4, e começou a falar a respeito dos castigos que haveria de vir, no capítulo 5, no verso 13, vai nos falar sobre o movimento de Israel de tentar encontrar uma solução. Lê comigo esse texto. Oséias capítulo 5, versículo 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Quando o povo se viu diante de tantas mazelas, diante de tantas ruínas, e perceberam que a nação de Israel estava tão fragilizada que poderia sim deixar de existir por qualquer invasão de povos vizinhos, em vez de se arrependerem dos seus pecados, em vez de buscarem o Senhor para restaurar a terra, para sarar essa terra, eles tentaram dar um jeitinho. Eles tentaram se associar à Síria. Eles tentaram se associar ao rei da Síria como se esse homem pudesse resolver o problema da nação de Israel. E tempos depois, a nação é dizimada nesse contexto por conta desse movimento de proximidade com esse rei da Síria. Eu queria dar uma pausa em todo esse enredo aqui agora para tentar enxergar algumas lições que nós aprendemos com esses dois capítulos. E eu quero começar de trás para frente. O que eu entendo aqui é que todas as vezes que eu e você buscamos ajuda para solucionar os nossos dilemas, os nossos problemas, que não seja no Senhor, que não seja naquele que pode realmente solucionar o problema. Eu e você, em vez de solucionarmos, a gente começa a decretar de fato o nosso fim. O povo de Israel achava o rei da Síria um grande rei. Mas ele não tinha como solucionar. Não podemos colocar a nossa esperança nos homens. A gente não pode colocar a nossa esperança no prefeito, no governador, no Supremo, no presidente.
E talvez esse seja o erro da nossa nação. Nós temos uma idolatria estatal que permeia anos e anos. Entra governante e sai governante. E a postura da igreja, que deveria ser sempre de afastamento para estar pronta para profetizar, tem sido governo após governo, quer seja de esquerda, de direita, de centro, de proximidade para tentar levar vantagens. Como se o Senhor, o dono da igreja, precisasse de algum governante, de alguma lei, ou de qualquer coisa que seja, para que o evangelho prospere. Se queremos curar a nossa nação, a nossa dependência tem que ser no Senhor. A gente faz o nosso papel, a gente vota naquele que a gente acha que é o melhor candidato. A gente precisa estar informado sobre política. Faz sentido você estudar sobre visões de sistemas econômicos, sobre ideologias, isso não é nenhum problema. O problema é que a nossa fé, a nossa esperança, ela independe de qualquer sistema político e de qualquer governante. A nossa dependência está no Senhor. E como Israel não percebeu isso a tempo, Israel foi arruinado. Mas eu creio que ainda há tempo para a gente. Segunda lição que nós aprendemos com esse dilema vivenciado em Israel. Todas as vezes que nós nos distanciarmos do Senhor, nós cairemos em ruína. E é difícil algumas pessoas entenderem isso, porque elas acreditam, principalmente o movimento de desigrejado, o movimento forte aí de decepcionados com Deus, que é possível manter uma postura ética, moral, distante dos caminhos do Senhor. Mas, meus irmãos, olha para a tua vida, olha para si. Eu vou olhar para mim agora. O homem sem o Senhor é completamente depravado. Eu falei isso domingo de manhã. Eu não sou calvinista, mas se tem algo que eu creio no calvinismo, é na depravação total do homem. E por mais que a gente encontre pessoas com vislumbres de bondade no mundo, esse vislumbre de bondade é simplesmente porque Deus partilhou esses atributos conosco. Mas a queda do homem fez com que esses atributos que foram compartilhados com Deus, de Deus para conosco, fossem manchados, maculados. E hoje eu e você não desfrutamos plenamente deles. E quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais arruinados moralmente nós estamos. O livro de Oséias é um livro extremamente desafiador. E é um livro onde o profeta abriu plenamente a sua vida, rasgou o seu coração, se mostrou do jeito que era. Porque ele entendia que ou ele se revelava como era, ou o povo não entendeu o que Deus estava esperando dele. E o que o profeta nos fala nesse texto, como um todo, é que o povo de Israel traiu o Senhor, porque decidiu não andar mais com esse Deus e rejeitou o conhecimento dele. E se nós queremos de alguma maneira viver um tempo novo com o Senhor, precisamos voltar a buscar o Senhor e a conhecê-lo, a ter intimidade com Ele. E a gente só faz isso por meio dessa palavra. É da leitura dela, é da oração diária, é de sentarmos para conversar sobre esse texto. Uma coisa que eu confesso aos irmãos que eu sinto falta, mesmo sendo pastor, sabe aqueles momentos de roda de conversa? Eu sinto falta que esses momentos sejam mais bíblicos.
A gente se junta para falar tanta besteira. A gente se junta para fofocar tanto. E vamos parar de pensar sobre rodas de conversa e ser mais modernos, né? Vamos falar sobre redes sociais. Meus irmãos, por que a gente posta tanta coisa que não... Admiro o meu pastor. Todo dia ele tem uma porção da palavra para partilhar conosco. Mas quanto tempo a gente tem perdido debatendo um monte de tolice, enquanto o povo precisa saber do Senhor. O povo precisa conhecer o Senhor. Eu descobri uma função no WhatsApp. Na verdade, não é que eu descobri, eu uso ela há muito tempo. E talvez eu use ela com você, meu amado irmão, e você vai descobrir isso agora, de púlpito. Você seleciona todas as conversas e marca como lido. E elas somem ali da sua frente. Porque quanta besteira a gente recebe nesse bendito WhatsApp. É muita besteira. E ainda me mandam às vezes uns vídeos e falam, isso é verdade, pastor? Eu estudei teologia, meu irmão. Pergunta da Bíblia, meu irmão. Para de me perguntar coisa que não é da Bíblia. Sou pastor. Recebi um dia desse um vídeo aí da Covid, só que era da Omicron, e que estava chegando e que ia matar todo mundo. E o pessoal, e agora, pastor? Eu falei, esse áudio já tem uns 8 meses. A Omicron já passou, já está em outra aí. Gente, precisamos focar nas coisas do Senhor, nas coisas do alto. A gente precisa ter intimidade com esse Deus, a gente precisa dormir e acordar conectados com esse Deus. Porque todas as vezes que a gente se distancia dele, a gente é enfraquecido. É enfraquecido como indivíduo, é enfraquecido como povo de Deus. E um culto de oração como esse que nós temos a oportunidade de estar aqui, não é necessariamente o ambiente adequado para eu estar pregando esse tipo de sermão. Culto de quarta-feira é um culto que a gente vem para orar, dar aquela aliviada na carga, recarregar as energias, na verdade. A gente vem com um monte de demanda para apresentar diante do Senhor, e não é lugar para a gente estar ouvindo exortação. E raras as vezes eu faço alguma série que seja assim, um pouquinho mais forte. Mas por que eu decidi fazer isso? Ainda vão vir outras quartas-feiras. E eu espero que os irmãos continuem vindo. Mas eu decidi fazer isso porque o cerne do texto de Oséias é que eu e você precisamos ter intimidade com o Senhor. E eu não conheço outra ferramenta que nos traga maior intimidade com o Senhor do que a oração. Não existe nada na nossa vivência que nos aproxime mais do Pai do que estar prostrado diante dele em oração. E a gente precisa restaurar e relembrar e reavivar isso no nosso coração. Precisamos ter uma vida de oração para ficarmos longe da idolatria, das mazelas e tantas outras coisas que esse texto nos apresenta. E eu queria nesse momento então, diante de tudo que a gente falou aqui, te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e se reconectar ao Senhor por meio da oração. Ora ao Senhor dizendo, Senhor, quero ter intimidade contigo, Pai. Eu quero te conhecer de forma profunda. Quero ter experiências contigo. Eu quero ler a tua palavra e ouvir o Senhor falar ao meu coração. Eu quero que essa palavra se torne o meu estilo de vida. Eu quero andar tão perto de ti, Senhor, a ponto das pessoas perceberem no meu jeito de falar, de andar, que é o Senhor que está resplandecendo em minha vida. Abre teu coração para o Senhor.
rever as tuas posturas, rever as tuas buscas. Quem sabe hoje não é um dia de avivamento do Senhor na tua fé. Quem sabe hoje não é um momento do Senhor te colocar na rota de novo. Ora ao Senhor. Pai bondoso e querido, cremos, ó Pai, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Cremos que Tu és um Deus misericordioso e um Deus santo, Pai. E muitas vezes, ó Pai, entendendo que o Senhor é tudo isso, o nosso coração se enche de medo. Assim como, Pai, o povo ali embaixo no monte, quando pedia para que Moisés subisse sozinho, muitas vezes, ó Pai, nós colocamos que outras pessoas precisam fazer essa mediação e abdicamos da nossa busca contigo. Mas cremos que Cristo Jesus abriu um novo e vivo caminho, que nos dá livre acesso a Ti. Hoje nós não precisamos mais de sacerdotes. Hoje nós não precisamos de mediadores, temos livre acesso a Ti, meu Pai. E nos ajuda, Deus, a não desprezar isso. Nos ajuda, Senhor, a não rejeitar esse tempo de comunhão, de intimidade. Nos ajuda, Deus, a estarmos prostrados, quebrantados diante de Ti. Pai, muitas vezes esse afastamento acontece, Senhor, por aquele mesmo motivo que fez Isaías dizer, ai de mim. Quando Isaías olha a sua condição, quando ele percebe que tinha lábios impuros e que a nação à sua volta também tinha lábios impuros, ele tinha medo de estar na Tua presença, Deus, mas o Senhor foi lá e o purificou. E se nesse momento, Pai, em nosso coração há maldade, há iniquidade, há pecado, Pai, assim como o Senhor fez com aquele anjo trazendo a brasa viva na tenaz, queima o pecado, consome a iniquidade, Pai, que isso venha cessar em nossa vida e o Senhor, Pai, possa gerar em cada um dos Teus servos e servas, Pai, um tempo de santidade, que nos dê intrepidez, que nos dê coragem, Pai, de enfrentar as mazelas desse mundo tão mau. Desperta em nosso coração, ó Pai, esse anseio por santidade, esse desejo por sermos parecidos contigo, por sermos Teus imitadores. É no nome de Jesus que Te oramos, meu Deus. Amém e amém.